Agora, vale a pena abrir um parênteses e afirmar que quando eu falo de frieza, eu não estou advogando o reteté de Jeová. E nem tampouco a gira santa. Ou muito menos um tipo de manifestação escalafobética, espiritualmente dizendo. Coração quente não aponta para esse tipo de manifestação. Coração quente ou aquecido pelo Senhor aponta para um estilo de vida absolutamente diferente, não movido por uma religiosidade opaca, mas por uma experiência viva e relacional com Jesus Cristo. Para alguém, coração aquecido aponta para alguém que anseia pelo retorno do Rei, que ora nas reuniões solenes, das assembleias públicas, nas suas casas e nos seus lares, dizendo Maranata, que tem os seus olhos na expectativa do reino vindouro, que tem expectativa naquele dia, em que o Senhor há de despontar nos céus. Ele há de despontar nos céus, queira o diabo ou não, Ele há de despontar nos céus. Ao som da trombeta do arcanjo, o Senhor aparecerá nos céus, todo olho verá, toda língua confessará, o Rei voltará, os povos serão subjugados, a igreja anseia por isso. Ela ama o seu noivo. A igreja de Éfeso me traz a impressão de que ela amava mais o seu trabalho, que ela amava mais a sua apologia, que ela amava mais as suas estruturas laboriosas do que o próprio Deus. Éfeso é a prova bíblica de que igrejas morrem. E assim como Éfeso, muitas igrejas têm deixado de existir, porque abandonaram o primeiro amor. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. O texto que lemos, ou o relato bíblico, não aponta para a incompatibilidade entre ortodoxia e paixão. Porque comumente no nosso tempo, a gente acha que ortodoxia e amor ou paixão por Cristo são coisas autoexcludentes. Você já deve ter visto pessoas dizendo o seguinte: não, a letra mata e a teologia enterra. Você já deve ter visto pessoas dizendo o seguinte: não, nós não podemos dedicar tempo às Escrituras. Repare, o texto não mostra nenhuma crítica do Senhor contra essa igreja que colocava à prova os apóstolos. Pelo contrário, a elogia. Portanto, nós precisamos entender que uma igreja saudável é uma igreja ortodoxa. É uma igreja que segue as Escrituras e que obedece às Escrituras. E que entende que a Bíblia é a sua única e exclusiva regra de fé. Nós não somos guiados por aquilo que achamos. Nós não somos guiados por aquilo que acreditamos ou pensamos segundo uma cosmovisão mundana. Nós não somos guiados pelas percepções das redes de televisão ou de Hollywood. Nós somos guiados pela palavra. Sola a Escritura, ela é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Nós obedecemos a palavra. Doa quem doer. Nós nos posicionamos em cima da palavra porque amamos a palavra. Ela é a palavra de Deus, ela é inequívoca, ela é inquestionável, ela é irretocável, ela é irrefutável. Ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É uma igreja ortodoxa, mas é uma igreja que ora. As nossas reuniões de oração provam o nível de espiritualidade e devocionalidade das nossas igrejas. Interessante você perceber que o grande apóstolo Paulo não fazia nada sem oração. Quando ele sai de onde ele estava, e ele queria ir para Ásia Menor, mas o Senhor o leva para Filipos. Quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é procurar um lugar de oração.
Paulo entendia que não dá para fazer a obra de Deus sem oração. Os puritanos afirmavam isso. Os puritanos costumavam dizer que fazer obra de Deus sem oração é soberba, é orgulho, é prepotência. Uma igreja viva é uma igreja que conhece a palavra, é uma igreja ortodoxa, é uma igreja que obedece às Escrituras, mas é uma igreja que tem vontade de estar com o Senhor em oração, em suas casas, em suas residências, em vigílias das mais variadas possíveis, mas também na grande assembleia, onde se ora, não porque quer ser abençoado. Porque repare, nossas reuniões de oração são reuniões onde as pessoas vão pedindo: Senhor, eu preciso de um milagre. Faça um milagre na minha vida, eu quero um carro, eu quero uma casa, quero que o Palmeiras seja campeão. Coisas desse tipo. Nossas reuniões de oração não são para pedir bênçãos, ainda que o Senhor nos conceda. Nossas reuniões de oração deveriam ser dizer o seguinte: ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores, nós ansiamos por Ti, Maranata, Senhor Jesus. Ortodoxia e paixão. Quero fazer uma crítica a nós reformados. Nós perdemos a capacidade de chorar. Como é bom ser tocado pela palavra de Deus, ser inundado pelas verdades, derramar lágrimas e dizendo: só existe um Deus e o seu nome é Senhor. Tem gente que diz: a igreja perde o primeiro amor porque ela estuda demais. Vamos acabar com a escola bíblica dominical, diziam alguns. Já ouviu isso? Tem gente que afirma: quer matar o crente, manda para o seminário. Vai esfriar. Isso é uma mentira do diabo. Porque boa teologia não esfria o crente. Boa teologia enche o crente de fogo e de poder e de amor por Jesus Cristo. Jesus elogiou Éfeso por guardar e defender a sã doutrina. O problema da igreja é que ela tinha esfriado. Eu digo isso para o meu amigo Paulo, já falei isso para ele várias vezes, o Paulo César, que é impossível ouvir a canção O Evangelho e não ser tomado de lágrimas. Que canção maravilhosa, que retrata esse Deus bondoso, que veio ao nosso encontro e que nos salvou por graça. Por isso eu não decreto, por isso eu não determino, por isso eu não dou ordens, por isso eu me submeto, por isso eu me curvo, por isso eu me prostro e digo: bendito o dia em que o Rei há de voltar. Essa sentença que eu trouxe de equilíbrio entre ortodoxia e piedade, entre ortodoxia e oração, me faz lembrar de Jonathan Edwards. Talvez o homem mais brilhante de todos os tempos depois do apóstolo Paulo. Um homem fantástico, cujos escritos continuam influenciando gerações. Edwards dizia o seguinte: que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. O problema é que o fogo que a gente tem é falso. O fogo que a gente tem faz com que a gente tenha algumas ações estereotipadas no templo, no culto, e nos leva a fazer coisas absolutamente distintas e díspares fora dele.
faz com que a gente cante com intensidade, faz com que muitos cantem com intensidade, conjugando o evangeliquez no ajuntamento, mas os mesmos cantam mulheres fora do seu ambiente eclesiástico, pecando contra o Eterno e contra o Deus Todo-Poderoso.